E aí, pessoal, beleza? Última quinzena nossa nesse primeiro semestre, né? Então, nessa quinzena, o foco principal da quinzena é o estudo da termodinâmica, né? O que é a termodinâmica? Faz o estudo da conversão de energia térmica em energia mecânica. E para fazer essa transformação, né, essa conversão de energia térmica em energia mecânica, nós precisamos de utilizar a substância na fase gasosa. Então eu preciso do gás para conseguir fazer essa transformação. Então, normalmente o que nós fazemos, que é necessário fazer, né, é fazer um estudo sobre gás, sobre a substância na fase gasosa, sobre as suas propriedades, sobre as suas relações, para depois estar aplicando em termodinâmica, tá certo? O estudo dos gases, ele é feito também na química, tá? E o que a gente faz aqui na física é pegar os pontos mais importantes pra gente na física, tá bom? Então a primeira coisa que a gente vai fazer, na primeira semana agora, a gente vai fazer o estudo dos gases e na segunda semana a gente vai fazer o estudo da termodinâmica em si, tá bom? Então vamos lá. Primeira coisa, eu vou fazer o estudo dos gases. O que é um gás? Gás é a fase na qual a substância não pode ser liquefeita por aumento de pressão, né? Foi isso que a gente viu agora na última quinzena. Qual é a definição da fase gasosa? Fase na qual a substância não pode ser liquefeita por aumento de pressão, né? E o que foi observado pelos químicos, pelos estudiosos da época, que a fase gasosa, quando a substância entra na fase gasosa, 4 variáveis iriam determinar essa fase, que é a pressão, a temperatura, o volume e o número de mol. Então, essas 4 variáveis estariam determinando como que a substância, o comportamento da substância na fase gasosa. Eu não vou ficar falando fase gasosa o tempo todo não, tá? Eu vou falar gás, porque normalmente a gente usa a expressão gás. Então eu vou começar a falar assim, tá? Então, o que vai definir o gás são essas 4 variáveis. E aí, durante um longo processo, durante um intervalo de tempo muito grande, vários cientistas fizeram um estudo dessas variáveis aqui e a relação entre elas, tá? Por exemplo, teve um grupo que fez o estudo dessas variáveis da seguinte maneira. Vou colocar aqui uma quantidade X de mol de gás, vou colocar ali algumas moléculas, dentro de um recipiente rígido, né? Ou seja, volume constante. Então eu vou colocar o gás aqui. Vou colocar o gás aqui dentro e eu vou aquecer esse gás, de modo que eu aumente a temperatura. Então eu vou fornecer calor. E aí o que foi observado por esses caras? Que à medida que a temperatura aumentava, a pressão aumentava na mesma proporção. Por exemplo, a temperatura aqui era de 300 Kelvin. Ah, lembra que eu falei lá no início, em termologia, que quando começou-se a estudar o gás, a temperatura já era definida como sendo em Kelvin? Pois é. Então aqui a gente vai trabalhar só com Kelvin, tá? Então o gás estava a 300 graus Celsius. Aí o cara ia lá e aumentava essa temperatura para 600 Kelvin. Ah, e aí a 300 Kelvin a pressão era de 2 atm. Quando a temperatura ia para 600, o que ele observou? Que a pressão ia para 4 atm. Então ele percebeu, e aí ele fez isso com vários gases diferentes, tá? Oxigênio, nitrogênio, gás carbônico, com todos os gases que você possa imaginar, ele foi fazendo lá. Com todos não, né? Ele pegou alguns como amostragem. E ele fez várias experimentações aí, e o que ele observou? Ele observou que para um volume constante, a temperatura e a pressão eram diretamente proporcional. Aumentava-se a pressão, aumentava-se a temperatura. Beleza.
outro cara. Aí outros caras já fizeram o seguinte, e aí para fazer aqui, vamos imaginar que você tem um balão, tá? Um balão que pode ser, ele pode aumentar e diminuir de volume, tá? Aí outros cientistas já colocaram uma certa quantidade de gás aqui, uma certa quantidade de gás, colocou lá um certo número de mol, fixou a temperatura, manteve a temperatura constante e foi verificar qual era a relação entre a pressão e o volume. Então ele ia lá, aumentava a pressão em cima desse gás. O que ele percebeu? O que eles perceberam? Que ao aumentar a pressão, o volume diminuía. Que é meio intuitivo, né? Você imagina, você pega essa bexiga aqui, o que é aumentar a pressão? É você apertar. Ora, se eu pegar esse gás aqui e começar a apertar ele, o que vai acontecer? As moléculas vão se aproximar uma da outra, né? O volume vai diminuir. E se você reduz a pressão, você estaria aumentando o volume ali. Então, outros já verificaram que havia uma relação entre a pressão e o volume, e a relação entre elas era inversamente proporcional. Se um dobrava, o outro reduzia a metade. Se um reduzia a metade, o outro dobrava. Beleza? Agora vamos pegar a última que foi verificada. Vou pegar ainda um balão, tá? Que eu preciso dele com paredes variáveis, tá? E aí, o cara aqui manteve os caras, né? Os cientistas fizeram experimentos mantendo a pressão constante. E aí começava a mexer aqui. Mantiveram o mesmo número de mol, mantiveram a pressão constante para ver o que acontecia com esses dois carinhas aqui, ó. E aí o que eles perceberam? Tinha gás aqui dentro, ia lá, fornecia calor para ele. Ou seja, aquecia o gás. Aquecer o gás significa o quê, gente? Aumentar a velocidade. No caso do gás, se fosse uma substância na fase sólido ou líquido, a molécula ia vibrar mais, né? Mas nesse caso, como está totalmente desligado, o que vai acontecer? As moléculas de gás que estão se movendo aqui, né? Cada uma para um lado diferente e independente uma da outra, na hora que você fornece calor e pega a temperatura e aumenta a temperatura, elas vão aumentar a sua velocidade. E aumentar a sua velocidade significa que quando elas baterem aqui nessa parede do balão ali, ela vai se chocar com a parede. Vamos voltar lá no primeiro ano? Impulso e quantidade de movimento. Impulso, matematicamente, nós calculamos pela expressão força vezes tempo. Lembra lá? Impulso mede a variação da quantidade de movimento. Variação da quantidade de movimento é quantidade de movimento final menos inicial. Quantidade de movimento é massa vezes velocidade. E aí o que acontece? Essa molécula vai chegar aqui com uma certa velocidade, vai se chocar com a parede e vai ser refletida de volta. Então você tem velocidade antes do choque, velocidade depois do choque, e essa colisão vai demorar um certo intervalo de tempo. Isso quer dizer que quando ela se chocar aqui, o que vai acontecer? Ela vai exercer uma força na parede do balão. E ela fazendo essa força na parede do balão, e o balão sendo flexível, o que vai acontecer? Ele vai começar a inchar. Então, quando eu forneço calor para o gás, a temperatura aumenta, a temperatura aumentando, vão fazer com que todas essas moléculas exerçam uma força maior, mas não vai ser só nesse ponto, né? Vai ser em toda a área interna do balão. Em toda a área interna do balão que vai estar sendo feita uma força, ou seja, o gás aqui dentro vai estar exercendo uma pressão. E a pressão vai ser maior. Então,
Então, o que observou-se foi que, ao aquecer, ou seja, ao aumentar a temperatura do gás, observou-se um aumento na sua pressão. E, de forma também proporcional, dobrava-se a temperatura, dobrava-se a pressão. Reduzia-se a temperatura, reduzia-se a pressão. Tá? Então, foram feitos esses experimentos por químicos ou cientistas diferentes, tá? Cada um focou numa situação específica, né? Tipo, manteve a pressão e a quantidade de gás constante e verificou o que acontecia com essas duas variáveis. Manteve esses dois caras constantes para ver o que acontecia aqui. Mantinha esse cara constante para ver o que acontecia lá. Então, eles fizeram experimentos com finalidades diferentes. Eu quero saber qual é a relação da pressão com a temperatura. O outro, eu quero saber qual é a relação do volume com a temperatura. Então eles fizeram separadamente. E aí, veio esse cara, Clapeyron, ele falou assim, beleza, vocês fizeram separado, fizeram aqui duplazinha, mas vamos ver qual é a relação entre as 4 variáveis ao mesmo tempo. Porque se são essas 4 variáveis que determinam o gás, qual é a relação entre as 4 variáveis, tá? E aí, ele partiu do seguinte raciocínio. Se a pressão e a temperatura são diretamente proporcionais, matematicamente, e isso já tinha sido feito anteriormente, você tem isso aqui. E se elas são diretamente proporcionais, gente, isso aqui dá um valor constante. A razão entre a pressão e a temperatura dá um valor constante. Por que dá um valor constante? Matemática. Se a pressão e a temperatura é constante, se eu pegar lá o plano cartesiano, x e y, e substituir o eixo x representando a temperatura, o eixo y representando a pressão, se esses dois caras são diretamente proporcionais, na hora que eu fizer o gráfico, esse gráfico vai ser assim, vai ser uma reta inclinada. E numa reta inclinada existe algo constante, a inclinação. Então, isso já tinha sido feito pelos caras anteriores, né? Se esses dois caras são diretamente proporcionais, a razão entre eles dá um valor constante. Matemática. Para você ter esses dois caras proporcionais, se você for fazer uma tabelinha, não tem? Você vai lá, faz lá x e y, atribui valores aqui, atribui valores aqui. Na hora que você fizer um gráfico, dá uma reta inclinada. E esse valor constante é exatamente o coeficiente angular da reta, tá bom? A inclinação ali, o valor ali da tangente daquele cara, né? Então, o que Clapeyron tinha? Ele sabia disso, tá? Ele sabia que a pressão e o volume eram inversamente proporcionais, porque quando aumentava a pressão, o volume diminuía. Então, ele sabia que se fizesse pressão vezes o volume, também dava um valor constante. Que valor constante é aí, gente? Para qualquer gás, tá? Eu faço isso aqui pro oxigênio. Aí eu vou lá, faço a mesma coisa para o nitrogênio ou para o gás carbônico. O valor obtido era o mesmo. Tipo assim, eu fazia pressão-volume para o gás oxigênio, para o mesmo número de mol, tá? Porque eu estou fixando, né? Se eu estou fazendo pressão e volume, eu estou mantendo a temperatura e o número de mol. Então eu vou lá no meu balão, coloco lá 2 mol de oxigênio, a uma temperatura de 300 Kelvin. Aumento a pressão. O que acontece com o volume? Aí eu tiro esses 2 mol de oxigênio e coloco 2 mol de gás carbônico, a 300 Kelvin. Vou lá, aumento a pressão. Aí a redução do volume, da proporção era a mesma. Então, o que eles observaram é que o produto entre esses dois caras era constante, tá? Depois, fizeram
tá faltando quem aqui? Eu fiz pressão e temperatura, pressão e volume, tá faltando volume e temperatura. Volume e temperatura. Mantendo a pressão constante, a quantidade de mol também. O que eles observaram em relação a esses dois caras? Foi o último que eu falei, né? Se eu aumento a temperatura, eu aumento o volume. É diretamente proporcional. Sabia-se então que a razão entre o volume e a temperatura também dava um valor constante. Então, Clapeyron, ele já tinha essa informação em mãos. Ele sabia que isso aqui era constante, ele sabia que isso aqui era constante, ele sabia que isso aqui era constante. Ele só precisava juntar aquilo ali com esse cara. E aí, ele começou a imaginar como seria essa relação. Bom, se você observar aqui, ó, pressão no numerador, volume no numerador, temperatura no denominador, temperatura no denominador. Então, inicialmente, o que Clapeyron observou? Ora, numerador e denominador. Então, PV sobre T. Olha lá, ó. Pressão no numerador, volume no numerador e a temperatura no denominador. Quando ele fez isso, ele não obteve um valor constante. Né? Então, quando ele juntou os três ali e colocou lá, opa, aqui não está um valor constante. Mesmo porque ele ainda tinha que acrescentar esse cara aqui. Tinha que entrar um número de mol aqui. E aí ele começa a fazer estudos, começa a fazer suposição, até chegar à conclusão que para que esse cara ficasse constante, igual estava aqui inicialmente, para que esse cara ficasse constante, o número de mol deveria ser incluído ali na relação matemática aqui embaixo. Vou colocar N minúsculo, tá? Coloquei N maiúsculo, mas o número de mol é dado por N minúsculo, né? Ele falou assim, ele chegou à conclusão que colocando o valor do N ali, chegava-se ao que ele estava pretendendo. Descobriram uma relação entre essas quatro variáveis, de modo que a relação entre elas desse um valor constante. E ele chegou. Quando ele relacionou essas variáveis dessa forma, matematicamente dessa forma, ele chegou ao que ele queria. Porque ele já sabia que tinha que dar constante. Na verdade, todo cientista sabe que quando você tem um fenômeno, seja ele químico ou físico, sabe-se que existe uma regularidade. Tá? A natureza ela tem comportamento regular. Então, ele já sabia, tinha que haver uma relação regular aqui. E esse comportamento regular a que me refiro é que se você relacionar matematicamente as variáveis, o resultado tem que dar sempre o mesmo. E era isso que Clapeyron estava querendo. Eu preciso de chegar de alguma forma aqui. Relacionando matematicamente, eu chego no valor constante. E ele conseguiu. Ele fez isso aqui. E aí, o que eu estou querendo dizer? Ele pegou lá 2 mol de oxigênio a 300 Kelvin, ocupando um volume de 2 metros cúbicos com uma pressão de 1,2 atm. Aí ele fazia a relação e achava um valor lá. Ele achou um valor de 0,082. Fez para o oxigênio. Tirou o oxigênio lá do recipiente que ele estava fazendo, colocou gás carbônico. Foi lá, colocou 3 mol de gás carbônico a 300 Kelvin. Esse gás ocupou um volume de 1,5 metro cúbico, fez uma pressão de 1,01 atm. Na hora que ele jogou aqui na conta, qual o resultado que ele obteve? 0,082. E aí ele fez isso com vários gases diferentes e todos eles chegavam, quando ele substituía nessa relação matemática, ele chegava no valor de 0,082.
Clapeyron chamou esse valor constante, ele chamou de constante universal dos gases, que nós representamos na química, na física, nós representamos hoje pela letra R, tá? Que é chamada de constante universal dos gases, ou simplesmente constante dos gases. 0,082 atm vezes litro por mol vezes Kelvin. atm, pressão. Litros, do volume. Mol, do número de mol. Kelvin, da temperatura. Tá? Então, Clapeyron chegou a essa conclusão. Essas quatro variáveis, elas se relacionam dessa maneira aqui, diretamente proporcional, inversamente, se relaciona dessa maneira aqui, e o valor para qualquer gás dá 0,082 atm, litros, mol vezes Kelvin. Só que o detalhe, na física, lembra que eu falei, por que eu estou explicando isso para vocês? Para poder fazer o estudo da termodinâmica. Converter energia térmica em energia mecânica. Então, se eu vou trabalhar com energia, eu tenho que trabalhar com o Sistema Internacional de Unidades. E no Sistema Internacional de Unidades, a pressão não é dada em atm, é dado em newtons por metro quadrado. O volume não é dado em litros, ele é dado em metro cúbico. Então, o que precisou ser feito? Fazer uma conversão desse cara aqui para uma unidade que tivesse a unidade de energia, que trabalhasse com a pressão no sistema internacional, o volume no sistema internacional. Fazendo essa conversão, tá? Chegou-se ao valor aproximadamente de 8,31 joules por mol vezes Kelvin, tá bom? Como eu vou trabalhar com energia, tá aqui a energia dada em joules. E, Emerson, mas cadê o litro? O litro, quando você converteu, né, atm, juntou atm com litros ali, converteu para joules e metros, você vai simplificando algumas coisas, vai juntando algumas coisas, esse trem todo virou joules, tá? Porque joules é a unidade de energia, que é quilograma, metro, segundo ao quadrado, tá bom? Então, transformando essa parte aqui em um sistema internacional de unidades, virou joules, tá bom? Esses dois valores se correspondem, igual 20 metros por segundo e 72 quilômetros por hora. É a mesma velocidade, representada em unidades diferentes. Aqui é a mesma coisa, tá? É a mesma constante, representadas em unidades diferentes, tá bom? Na física, nós vamos trabalhar lá em termodinâmica, por aqui ainda não, a gente vai utilizar aqui o 0,082, mas quando a gente entrar em termodinâmica, tá? Nós vamos utilizar sempre esse valor aqui de 8,31. Muito bem. Então, olha só. Deixa eu apagar aqui. Clapeyron chegou à conclusão que a relação PV sobre NT dá um valor constante. Ele chamou essa constante de constante universal dos gases, ou constante dos gases, ou constante geral dos gases, representando pela letra R, né? Aí, você vai guardar essa equação daquela forma? Não, você não vai guardar aquela equação daquela forma, porque você não vai lembrar. Então, olha só. Clapeyron chegou aqui. PV sobre NT é um valor constante que vale R. Vou passar esses dois carinhas para cá. Está dividindo, passa para cá multiplicando. Por você, nunca rezei tanto. Pronto. Essa é a conhecida equação de Clapeyron. PV igual a nRT. Existe um outro artifício para lembrar dessa equação, só que eu não vou falar aqui. Quando voltar à aula presencial eu falo, porque aí fica só entre a gente, tá? Por enquanto eu vou falar essa bonitinha. Por você, nunca rezei tanto, tá bom? Ou você guarda lá PV igual a nRT. Pressão, que pode ser tanto em atm quanto em newtons por metro quadrado. Volume, que pode ser tanto em litros quanto em metro cúbico. Número de mol, a constante, que ou vai ser 0,082 ou 8,31,
e a temperatura, essa aqui só tem uma, Kelvin. Se eu te der a temperatura em Celsius, o que você precisa fazer? Converter para Kelvin. Se eu te der em Fahrenheit, converter para Kelvin, tá bom? Só que um detalhe, se você usar aqui em ATM, você tem que usar aqui em litros. Se você usar aqui em newtons por metro quadrado, aqui você tem que usar em metro cúbico. Só tem que tomar cuidado com isso, tá? Mas pode ser usado ATM, newtons por metro quadrado ou pascal, você pode usar litros ou metro cúbico, tá? Aqui não tem jeito, aqui é sempre em Kelvin, ok? Então, essa equação aqui é a equação de Clapeyron, tá bom? Então, quando eu estava explicando lá a equação de Clapeyron, eu falei com vocês que ele inicialmente chegou a essa relação aqui. O PV sobre T estava dando um valor constante, né? Porque aqui era constante, aqui era constante, aqui era constante, juntou tudo, estava dando um valor constante. E aí o que acontece? Os caras então falaram o seguinte, olha só, imagine que você tenha um recipiente aqui de volume variável, tá? De volume variável, numa situação inicial de pressão, de volume e de temperatura. Eu vou colocar I, pressão inicial, volume inicial e temperatura inicial, tá? Aí você aquece ou você resfria, você muda alguma das variáveis aqui e você leva esse gás para uma situação final de pressão, de volume e de temperatura. Eu vou colocar O, tá? Daqui a pouco vocês vão entender por quê. Não vou colocar F não, vou colocar O. Não é nem zero não, tá? Não é nem igual V0, T0 não. É O mesmo. PO, VO e TO. Vocês vão entender porque é para lembrar da equação depois. Então, olha só, eu peguei o gás numa situação inicial, alterei uma, duas, ou que seja as três variáveis e levei esse mesmo gás para uma situação final. O que acontece é que essa relação aqui, ela é constante. Ela dá um valor X. Quando eu vou para a situação final, essa relação continua sendo constante e continua dando o mesmo valor que aqui. Tipo assim, aqui deu, sei lá, deu 0,77. Quando você vai para a situação final, continua dando 0,77. Porque isso aqui é uma PV sobre T, dá um valor constante, né? Então, saindo de uma situação inicial e indo para uma situação final, o valor ficava constante, ora, se essa relação aqui dá 0,77 e aqui dá o mesmo valor, ora, 0,77 é igual a 0,77. Então, PVT, né, porque é pressão inicial, volume inicial e temperatura inicial. Então, PVT é igual, fala aí, se PV sobre T dá 0,77 aqui, dá 0,77 lá, significa que, se eu substituir, né? Se eu substituir aqui, porque é pressão inicial, volume inicial e temperatura inicial, significa, deixa eu fazer mais bonitinho aqui, peraí. Significa que PVT é igual do outro lado. Que vai ser o quê? Significa que PVT é igual a Povotó. É um macetezinho que a gente usa para lembrar, olha, se você pegar o livro de física, não vai estar PVT Povotó. Vai estar P1, V1 sobre T1 é igual a P2, V2 sobre T2. Pode procurar os livros de física lá. Ou vai estar P0, V0, T0, PV sobre T. Vai estar assim. Aí, em algum momento aí da minha carreira ou do meu, né, eu vi PVT Povotó. Falei, rapaz, é fácil de lembrar. PVT Povotó. Pressão, volume, temperatura inicial, pressão, volume, temperatura final. Lembrando que esse aqui não é zero, é O, porque eu estou falando Povotó, né? Então,
a equação geral dos gases, que é quando você pega o gás de uma situação inicial e leva para uma situação final, a relação matemática PVT/Povetov. Beleza? E agora eu vou pegar isso aqui e vou aplicar na situação de pressão constante, volume constante e temperatura constante, para ver o que acontece e a aplicação disso no nosso dia a dia, tá bom? Que nesse caso são as transformações gasosas, tá? Nós temos 3 transformações gasosas. Por enquanto, quando formos para a termodinâmica, vai aumentar mais 2. Por enquanto, nós temos 3 transformações gasosas. A transformação isotérmica, a transformação isobárica e a transformação isovolumétrica. A transformação isovolumétrica. Bom, o que é a transformação isotérmica? Iso significa igual, tá? Então, uma transformação isotérmica é aquela transformação aonde a temperatura ela é constante. Só lembrando, né, que eu abrevio constante para CTE, tá bom? Então, iso significa igual, igual temperatura. O que eu estou dizendo? Que a temperatura é constante. Bom, se a temperatura é constante, se eu pegar o PVT/Povetov, a temperatura é constante, significa que a temperatura inicial é igual à temperatura final. Então eu posso simplificar a temperatura sendo igual aqui, tipo aqui é 300, aqui é 300. Ou aqui é 400 e aqui é 400. Eu posso simplificar, correto? Então eu vou simplificar. Vamos tirar daqui, sobrou PV/Povó. Então, numa transformação isotérmica, você tem a relação PV/Povó. O que eu preciso saber dessa relação? Como se comportam a pressão e o volume. Olha só, eu sempre gosto de fazer a referência matemática, né? Imagina que você tem assim, ó, A vezes B é igual a C vezes D, tá? Vamos supor que o A vale 4 e o B vale 10. Aí o C, ele vale 20. Bom, se A vezes B é igual a C vezes D, eu estou dizendo para você que essa multiplicação tem que dar o mesmo resultado que essa multiplicação. E aqui dá 40. Significa que aqui tem que dar 40. Não é? Mas eu atribuí 20 para a letra C. Qual número que eu vou ter que atribuir para a letra D? Que número que multiplicado por 20 dá 40? 2. Tudo bem. Ô, gente, o que aconteceu com o primeiro membro daqui para cá? Vamos imaginar, primeiro e segundo membro. Primeiro e segundo membro. O que aconteceu? De 4 foi para 20. Para o número 4 virar 20, eu tenho que multiplicar esse número quantas vezes? 5 vezes. Então, observe que daqui para cá houve um aumento, aumentou 5 vezes. Mas o que aconteceu daqui para cá? De 10 foi para 2. Como que eu faço 10 virar 2? Eu divido por 2? Não, 10 por 2 dá 5. Não, por 4 dá 2,5. Se eu dividir por 5, 10 por 5 dá 2. Então, observe que daqui para cá houve uma redução de 5 vezes. Que é o que eu já tinha falado com vocês, né? Lá no início, antes da equação de Clapeyron. Observaram que a pressão e o volume eram inversamente proporcionais. Se eu aumentar a pressão, o volume vai ficar menor, né? Então, na transformação isotérmica, o que você precisa saber é pressão e volume são inversamente proporcional. Tá? Se um aumentar, o outro diminui. Se um diminuir, o outro vai aumentar. Tá bom?
Transformação isobárica. Iso igual. Bárica vem de bar. Não, não é boteco. Bar vem de pressão. Então, igual pressão. Aqui a pressão é constante. Então, uma transformação isobárica é aquela onde a pressão é constante. Vamos lá. Piviti, Polvotó. Piviti, Polvotó. Piviti, Polvotó. Se a pressão é constante, a pressão inicial é igual à pressão final, posso simplificar, né? Tipo assim, aqui é 2 atm, lá é 2 atm, eu posso simplificar. Posso simplificar, vou tirar aqui, vou tirar aqui. Sobrou Viti, Votó. Volume inicial sobre temperatura inicial é igual ao volume final sobre temperatura, sobre a temperatura final. Então, numa transformação isobárica, Viti, Votó. E o que significa esse Viti, Votó aqui? Vamos fazer a referência matemática de novo? Agora eu tenho A dividido por B, que é igual a C dividido por D. Vamos supor que o A vale 100, o B vale 20. Bom, 100 por 20 dá 5. Ok. O C aqui vale 50. Mas se no primeiro membro deu 5, aqui tem que dar 5 também. E aí, que número que eu vou ter que atribuir para D para que a divisão dê 5? Eu vou ter que colocar o 10. O que aconteceu daqui para cá? De 100 foi para 50. Diminuiu 2 vezes. E daqui para cá, de 20 foi para 10. Diminuiu 2 vezes. Então, na transformação isobárica, no Viti, Votó, a conclusão que eu chego é que o volume e a temperatura são diretamente proporcionais. Então, temperatura e volume são diretamente proporcional. Se um aumentar, o outro aumenta. Se um diminuir, o outro vai diminuir também. Aí, aplicação... Agora vamos para o próximo. Isovolumétrica. Ô, gente, aqui vocês podem encontrar, se deparar com isovolumétrica, isométrica ou isocórica. Tem 3. Os caras inventaram 3 nomes aqui diferentes. Isovolumétrica, isométrica e isocórica. Todos eles igual volume. Então, aqui, o volume é constante. Se eu for para a equação Piviti, Polvotó, o volume é constante, então eu posso simplificar o volume inicial com o volume final. Sobrou Piti, Potó. E o que essa equação, essa relação Piti, Potó está me falando? A mesma que a Viti, Votó. Porque tá vendo que é o mesmo esquema? É a divisão, aqui está dividindo, aqui também está dividindo. Então eu nem preciso fazer mais, porque se eu concluir que Viti, Votó, por ser uma divisão, está diretamente proporcional, aqui vai ser a mesma coisa. Na transformação isovolumétrica, pressão e temperatura são diretamente proporcionais. Aqui também, né, proporcionais, não proporcional, é no plural. Também aqui, proporcionais. Muito bem. Tá com lordose aqui, né, porque tá corcunda, mas muito bem. Então, olha só, você tem essas 3 transformações gasosas, aonde a temperatura é constante, aonde a pressão é constante e aonde o volume é constante. Vamos lá. Isso aqui no meu dia a dia se aplica aonde? Verão, calorzão danado, estou morrendo de sede, vou tomar uma água, vou lá na geladeira, abro a geladeira, tiro a garrafa, fecho, bebo a minha água, volto, abro de novo a geladeira, ponho a garrafa lá, fecho. Ah, lembrei, quero
pegar um docinho que está lá. Aí a hora que você vai abrir, você não abre a porta. Ela emperra ali por um certo tempo. O que aconteceu? Você abriu a geladeira, o ar que estava lá dentro estava frio, mais denso, ele desce, inclusive ele vai para os pés da gente, né? Você fechou. Ah, peraí. Ele desce, inclusive vai para os seus pés. Se esse ar frio desceu, vai ter que entrar um outro ar lá, o ar ambiente. Está quente. Entra o ar quente, você fechou a porta. Na hora que você fecha a porta, esse ar quente que entrou, ele automaticamente começa a esfriar. Ele reduz a temperatura. Ele reduz a temperatura. Ele sofre uma contração. Ele sofrendo uma contração, o que acontece com a pressão lá dentro? Se a temperatura diminui, o que vai acontecer com a pressão? Se são diretamente proporcionais, a pressão dentro da geladeira vai diminuir. A pressão do lado de dentro vai ficar menor que 1 atm. Então você tem a geladeira, a porta está aqui, tá? A porta da geladeira está aqui. Então aqui vai estar, nossa geladeira é duplex, né? O freezer está lá em cima, o refrigerador está embaixo. Então, olha só. Você acabou de fechar a porta, o ar quente que entrou, ele esfria, a temperatura diminui, a pressão também diminui, significa que lá dentro vai ficar tipo 0,8 atm. E aqui fora, quanto que vai estar a pressão? A pressão aqui fora vai estar a pressão atmosférica, 1 atm. Lembre-se que pressão é força sobre área. A área que eu estou me referindo é a área da porta. A área da porta que vai estar aqui assim. Então, a pressão atmosférica ela está exercendo uma força aqui. Ela está exercendo uma força aqui. O ar lá dentro está exercendo uma força também querendo sair. Mas se a pressão aqui dentro é menor do que a pressão aqui fora, se a pressão é menor, mas a área é a mesma. A área da porta é a mesma. A área é a mesma. Mas se a pressão aqui dentro está menor, significa que a força que o ar está fazendo para sair está menor. Se a pressão aqui fora é maior, significa que a força aqui fora é maior. É como se você tivesse um corpo em que desse lado aqui está sendo feita uma força de 20 newtons e desse lado aqui está sendo feita uma força de 27 newtons. Ou seja, o lado de fora está ganhando. O lado de fora está ganhando do lado de dentro. Por isso que você tem a dificuldade de abrir a porta. Porque como a pressão lá dentro diminuiu, a pressão atmosférica está segurando a porta, tá? Não é que está grudado lá. Quem está segurando a porta é o ar aqui fora, é a pressão atmosférica, tá? Vocês podem reparar que quando você fecha a porta, você vai ouvir um barulhinho de alguma coisa, como se fosse alguma coisa furada. Porque o que os engenheiros fizeram para reduzir aquilo ali, para diminuir aquilo ali? Eles colocaram uma válvulazinha lá no fundo da geladeira, que na hora que essa pressão diminui aqui, a válvulazinha sobe e deixa entrar ar, para fazer com que a pressão ali dentro não fique reduzida tanto assim. Logo que depois ela vai normalizar, tá? Porque vai entrar ar pela borracha ali. Depois de algum tempo vai entrar por ali. Mas eles fizeram isso aqui para você poder fechar e logo que você precisar abrir, você já consegue abrir de uma vez. Eu normalmente o que eu faço? Já no freezer aqui em cima, no congelador, não tem isso aí. Você fechou, a hora que você tentar abrir, você não vai conseguir. E o problema é que quando você tenta abrir, você pode, com o tempo, danificar aquela borrachinha, tá? O que eu faço quando eu quero abrir, não quero esperar ali 1 minuto para poder abrir? Eu pego uma espátulazinha, aquela de passar margarina no pão, eu enfio na borrachinha e empurro a borrachinha. Eu faço como se fosse um buraco, né? Eu vou lá entre a borrachinha e a geladeira, eu enfio aqui e faço assim. Porque aí entra o ar, a pressão normaliza e eu consigo abrir a porta,
tá bom? Então, uma aplicação de uma transformação isovolumétrica, mas por que é isovolumétrica, Emerson? Estou esquecendo de falar, né? Porque na hora que eu fecho a porta aqui, a geladeira não encolhe, né? A geladeira fica do mesmo tamanho. Então, o ar que está lá dentro, ele está sofrendo um resfriamento isovolumétrico, porque o volume do recipiente, que é a geladeira, não está mudando. Por isso que é uma aplicação de uma transformação isovolumétrica, tá? Uma outra aplicação ainda da transformação isovolumétrica é... Vocês provavelmente já ouviram isso dos pais de vocês. Eu vou fazer uma viagem, eu preciso calibrar o pneu no dia anterior ou na hora que eu estiver saindo. Não é aconselhável, numa viagem de 4, 5, 8 horas, eu no meio do caminho calibrar o pneu do carro, tá? O ideal é que eu calibre o pneu do carro com o pneu frio. Por que com o pneu frio? Por que pneu frio? Como assim pneu frio, Emerson? Porque na hora que você começa a andar, lembre-se que o pneu ele só não escorrega por conta de quem? Atrito. Na verdade, ele acaba escorregando coisa ali de milésimos, uns milímetrozinhos ali. A borracha vai estar empurrando o asfalto para trás, o asfalto vai estar empurrando a borracha do pneu para frente, então você tem um pouquinho de atrito ali, você tem então aquecimento. O pneu, então, ele vai aquecendo à medida que você vai andando, tá? E o que acontece? Eu saio de casa com o pneu sem calibrar, né? E aí eu começo a fazer a viagem, eu me programei para no meio do caminho abastecer o carro, aí eu vou abastecer o carro, o frentista muito educado, fala assim, quer olhar óleo, água, quer olhar a calibragem do pneu? Ah, vai olhar o pneu. Aí eu falei, rapaz, esqueci de calibrar o pneu. Ah, vamos lá calibrar o pneu. Beleza, mas o que aconteceu? O pneu esquentou, o pneu esquentou, o ar dentro do pneu aqueceu, o ar então lá dentro ele aumentou a sua temperatura e como ele aumentou a sua temperatura, o que ele fez? Ele aumentou a pressão. Então, eu saí de casa com o pneu do meu carro com uma pressão de 28 libras. Quando eu cheguei no posto, ele estava com 30 libras, porque como ele esquentou, a pressão aumentou. Na hora que eu vou colocar para calibrar, o sistema vai ler 30 libras, mas ele não está com 30 libras. A pressão real dele era 28. Esse aumento é temporário, essas 30 libras que está lá é temporário. Na hora que eu parar o carro e ele esfriar, ela vai reduzir. Então, aí eu vou lá, o cara coloca, você quer quantas libras? Eu falo assim, eu quero 30 libras. Aí ele vai colocar lá, vamos supor que eu vou colocar um pouquinho mais, está com 31 libras. Ah, eu quero 30. Aí ele vai lá, o que o sistema vai fazer? Vai retirar ar lá de dentro, vai reduzir o número de moléculas lá dentro. E aí, beleza, vai colocar 30 libras, o pneu tá quente, está com 30 libras, e eu vou embora, né? Aí, vamos supor que eu parei para almoçar, que eu saí cedinho, a viagem está longa, parei para almoçar, parei o carro na sombra, debaixo de uma árvore, né, para ele não esquentar muito, e vou almoçar. E nessa brincadeira aí eu gasto uns 40 minutos. O pneu está na sombra, não está pegando sol, está quietinho lá, o que vai acontecer? Vai diminuir a temperatura. Ele esfria. Na hora que ele esfriar, estava com 30 libras, né? Na hora que ele esfriar, vai fazer o quê? Vai para baixo das 28 libras que ele estava inicialmente. Ou seja, eu vou começar a andar com o pneu mais murcho do que ele estava quando eu saí de casa. Então, por isso que não é aconselhável você calibrar o pneu de um carro no meio de uma viagem. O ideal é que você calibre o pneu com ele frio, porque aí você vai ter a pressão real dele. E, obviamente, quando ele estiver andando, a pressão vai aumentar um pouquinho, mas o pneu aguenta essa pressão, não há problema nenhum. Mas o ideal é que eu calibre antes de sair, tá bom? Isso é uma outra aplicação da transformação isovolumétrica, tá? Eu quero voltar aqui na transformação isotérmica. Por que eu quero voltar na transformação isotérmica? Bom, a pressão e o volume são inversamente proporcionais. Certo? O que é inversamente proporcional? Um aumenta, o outro diminui.
Um aumenta, o outro diminui. Vamos para a matemática. Ó, tem o x e tem o y. Eu vou fazer aqui, ó, 2, 4, 8. Estou fazendo o número aqui para ficar mais fácil para mim, tá? 10, 12. Então, depois de fazer minhas contas mentais aqui, para poder atribuir valores para y, porque eu tenho que fazer isso aqui inversamente proporcional, tá? Então vamos supor, eu tenho lá 2, 4, 8, 10 e 12. Aí eu vou lá, substituindo aqui, e chego no valor assim, 600, 300, 150, 120 e 100. Ó, daqui para cá, aumentou 2 vezes. Daqui para cá, diminuiu 2 vezes. Daqui para cá, aumentou 2 vezes. Daqui para cá, diminuiu 2 vezes. Daqui para cá, aumentou 5 vezes. Daqui para cá, diminuiu 5 vezes. Porque 600 por 5 dá 120. Daqui para cá, de 2 para 12, aumentou 6 vezes. Daqui para cá, diminuiu 6 vezes. Tá vendo? Eu fiz ali de modo que ficasse tudo inversamente proporcional. E aí eu vou fazer o gráfico disso. Vou fazer o gráfico XY. Dois, 4, 6, 8, 10. Eu vou fazer o gráfico, então, né? X e Y, ó. 600. 300 é a metade, né? Então é aqui. 150 é a metade de 300, vai dar mais ou menos aqui. 120 e 150. 120 e 100. Vamos juntar esses pontos? 2 com 600. 2 com 600. Depois 4 com 300. 300, 4. 150. 150 com 8. 150 com 8. 120 com 10 e 100 com 12. Olha o que aconteceu. Se eu juntar esses pontos aqui, eu vou ter uma curva. Ao contrário das outras, a isobárica e a isovolumétrica é uma reta inclinada. Na transformação isotérmica, pelo fato delas serem inversamente proporcionais, essas duas grandezas serem inversamente proporcionais, você obtém essa curva aqui. E essa curva, gente, ela é chamada, na transformação isotérmica, ela é chamada de isoterma. Tá? Ela é chamada de isoterma. O que significa isso? Qualquer ponto que você escolher em cima dela vai estar à mesma temperatura. Olha só, eu representei o x e o y com esses valores, mas se eu posso fazer aqui pressão, temperatura, posso fazer temperatura, pressão, e aí o gráfico pode mudar, mas sempre vai dar uma reta inclinada, vai dar uma curva nesse formato, tá? Você vai ter uns valores aqui que nós chamamos de curva exponencial, tá? O que é uma curva exponencial? Esse cara vai baixando mais aqui, tá? Você vai baixando ele mais aqui assim. Você vai abaixando mais aqui. Ele vai fazer isso ali, mas ele nunca vai tocar o eixo X. Ele vai chegar próximo, mas nunca vai tocar. Nunca. Você pode escolher um número infinito que ele não vai tocar o eixo X. A mesma coisa vai acontecer aqui. Você pode reduzir aqui até próximo do zero e ele nunca vai tocar o eixo Y, tá? Isso é chamado de curva exponencial. Não toca nem aqui, nem lá. E no nosso caso, essa curva aqui vai ser chamada de isoterma. Qualquer ponto que eu escolher em cima dela, eu vou ter a mesma temperatura. Se eu disser para você que essa isoterma representa 300 Kelvin, então se eu escolher esse ponto aqui, qual a temperatura para a pressão 12 ou para o volume 12? Ah, é 300 Kelvin. Qual é a temperatura para o volume 2? É 300 Kelvin. Porque qualquer ponto que eu escolher aqui vai estar sobre
a mesma temperatura, tá? Outra coisa que pode acontecer, tá, gente? Que num gráfico de pressão versus volume, você pode ter mais de uma isoterma representada. Eu posso ter N isotermas representadas lá, tá bom? Você pode ter isso aqui, ó. A isoterma 1, a isoterma 2 e a isoterma 3, tá bom? O que você precisa saber é que, à medida que você vai se afastando do plano cartesiano, à medida que você vai subindo, a temperatura vai diminuindo, tá? Nesse caso aqui, o T2 é menor do que o T1. Se aqui for 300, aqui é menor que 300. Por exemplo, se aqui for 300, aqui pode ser 200. Aqui vai ser 100. Você vai diminuindo a temperatura. Quanto mais longe, quanto mais alto tiver ali, menor vai ser a temperatura. E eu posso sim, no mesmo gráfico, ter várias isotermas diferentes, tá? Representando temperaturas diferentes, ok?